Solução de problemas ocorre no Corinthians em véspera de clássico, venda de jogador por quantia bem positiva e busca por atleta brasileiro que está jogando no futebol europeu. Se inscreva, ative as notificações e deixe sua curtida para que você, torcedor do Corinthians, possa acompanhar mais em relação a todos esses tópicos que serão abordados a partir deste momento no Timão. As últimas semanas foram de fato algo muito preocupante para o torcedor corintiano, que viu muitos problemas se acumularem no Corinthians. Isso porque a equipe teve muitos problemas de maneira interna e também teve um dos mais importantes, sendo ele o atraso de salários. Mas o Corinthians esteve anunciando que todos os salários foram pagos de forma mais recente. E a situação dos direitos de imagem dos atletas ainda permanece em aberto. A notícia em relação ao pagamento dos salários pode ter sido, claro, algo muito positivo para jogadores, a comissão técnica e funcionários, mas é importante lembrar que essa é apenas uma parte do problema. Os direitos de imagem ainda são uma parte significativa para que os jogadores tenham de receber e que atualmente permanecem atrasados. Isso pode também ter um impacto bem negativo não apenas para os atletas, mas também no clube do Corinthians como um todo. Os direitos em relação aos jogadores são a parte integral do contrato dos atletas com o clube. É claro que de certa forma esses atrasos fazem com que uma perda de confiança possa chegar ao Corinthians entre jogadores e comissão técnica, e também afetar de forma negativa o desempenho da equipe. No entanto, o Corinthians busca de todas as formas estar contornando esse tipo de problema para que esteja fazendo a manutenção do ambiente de uma maneira mais positiva e que consiga, claro, fazer um acordo com esses profissionais para que não deixe isso em aberto por muito tempo. É de suma importância também lembrar que o pagamento dos salários atrasados é apenas um passo bem importante, mas não é o único. O clube precisa também resolver essa situação para que possa garantir com que os jogadores sejam justamente compensados por sua contribuição e, claro, buscar fazer com que o ambiente do Corinthians não esteja em um momento mais conturbado. Na minha opinião, o Corinthians, através de sua diretoria, tem, claro, feito esforços, apesar de alguns deslizes, mas é necessário que a diretoria possa encontrar um equilíbrio nas contas do timão para que a equipe consiga alcançar assim o sucesso dentro de campo. Você corintiano que pensa, comente aqui abaixo a sua opinião. Falando justamente em recursos financeiros, um atleta do próprio elenco do Corinthians pode virar também uma fonte para caso um negócio possa estar ocorrendo. Isso porque o Corinthians tem visualizado uma negociação com o Fausto Vera bem próxima de estar acontecendo. Um dos jogadores da equipe corintiana atualmente que não tem sido tão utilizado, o jogador é muito bem visualizado por Atlético Mineiro no futebol brasileiro e o Boca Juniors da Argentina, e estão interessados em contratá-lo. Ainda de acordo com as informações que foram divulgadas pelo portal UOL, o Corinthians aceitaria negociar o atleta por um valor de cerca de 37 milhões de reais. Isso também é algo a ser bastante visualizado pelo torcedor corintiano, porque esses valores ajudariam bastante de maneira interna. Se parar para pensar, que Fausto Vera hoje é um jogador que tem sido muito pouco utilizado nesse time atual do Corinthians, e que, claro, em caso de uma negociação de forma definitiva com o Corinthians conseguindo valores positivos, esse valor ajudaria bastante em relação às finanças do clube e principalmente a bater a meta de vendas de jogadores que as equipes estipulam ano a ano. E claro, o Corinthians, não diferentemente, também tem esse tipo de meta em sua lista, bater a meta por venda de atletas. Assim, é necessário visualizar quais serão os próximos passos tanto do Corinthians quanto de Fausto Vera e das equipes que estão interessadas em contar com seu futebol ainda nessa temporada de 2024. No futebol brasileiro, o Atlético Mineiro é o principal interessado em contratá-lo, o que também poderia ser uma boa opção para o jogador, um atleta que no Corinthians não tem sido tão utilizado.
Por isso, também teria a intenção de deixar nesse momento na busca por novos ares e também ter novas oportunidades em uma outra equipe. Na minha opinião, para o Corinthians seria um ponto mais positivo estar negociando ele nesse momento. É claro que aceitando valores de uma forma que possa agradar a diretoria, mas é necessário sim que o Corinthians possa negociá-lo, quem sabe, e já nessa janela de meio do ano. Você, corintiano, o que acha? Comenta aqui abaixo a sua opinião. Mesmo diante de muitas dificuldades que o Corinthians tem enfrentado na temporada de 2024, a equipe necessita e se visualiza na obrigação de estar também se lançando no mercado de transferências na busca por, principalmente, alcançar alguns reforços que possam fazer com que a equipe possa continuar uma evolução na temporada e assim visualiza ainda no meio do ano a oportunidade de estar contratando alguns jogadores. Um dos principais e possíveis alvos seria o volante Wallace da Udinese. O jogador que assim tem uma possibilidade um pouco maior de ser vendido pela equipe italiana e chegaria com um retorno ao futebol brasileiro apenas se a equipe estivesse disposta a investir valores entre 35 a 45 milhões de reais. Ou seja, os italianos querem uma compensação financeira que possa assim fazer com que eles possam aceitar uma venda de Wallace, jogador que saiu da equipe do Grêmio quando foi revelado e foi direto para a Europa e pudesse agora, nesse período, retornar ao futebol brasileiro. Claro que essa é uma cifra bem significativa e é natural que a diretoria do Corinthians esteja bastante de olho em relação ao jogador, que tem uma qualidade sim muito positiva. No entanto, os valores e a relação do Corinthians com sua fase atual no quesito financeiro fazem com que, é claro, um acordo possa ter uma dimensão bem dificultada nesse atual período. No entanto, o jogador tem sim sua qualidade e poderia ser uma peça muito fundamental para o sucesso do Corinthians nesse ano de 2024. O meio de campo ficaria ainda mais fortalecido com a presença desse atleta. Na minha visão, é sim um jogador que poderia agregar a esse elenco do técnico Antônio Oliveira. No entanto, esses valores fazem com que uma negociação possa se manter bem distante e assim faz com que o Corinthians e o torcedor corintiano possa visualizar uma possibilidade de negócio um pouco mais difícil, mas claro, é necessário que uma negociação pudesse ocorrer. Você, torcedor corintiano, o que pensa? Comenta aqui abaixo a sua opinião em relação principalmente a esse período de negócios que deverá se abrir em breve.